estacas, tá bom? E além disso, o dimensionamento elétrico da estrutura, montagem do padrão, da instalação do padrão de luz aí, tá? Do quadro de disjuntores, o QDC, o método simplificado e o que é indicado em 2D, né? Montagem da mureta ali de registro hidráulico e elétrico e o projeto hidráulico no método de linha ali, mas o mais indicado é esse método aqui, ó, 2D, com a descrição de cada peça em cada parte da rede de distribuição e também da rede de esgoto, tá bom? Projeto de esgoto sanitário e projeto de abastecimento de água potável em 2D, tá? Então dá para pegar o 3D, ele é interessante, né? Tá vendo ali o detalhe, né? Construtivo e etc. Mas em 2D dá para ter uma noção também com descritivo de todas as peças utilizadas na distribuição da estrutura ali. E isso aqui que são blocos aí pegos lá da Tigre, da Forte Leve, né? Eles fornecem lá blocos para estar utilizando, né? Dá para estar utilizando aí no projeto também, tá bom? Com todas as inscrições aí do material utilizado, peças, outras louças, né? Instaladas aí no SAMAIS, tá bom? Aí, tendo o projeto aqui, vamos abrir ele, a gente tem, além dos projetos e das 4 planilhas, a gente tem a planilha de dimensionamento elétrico, tá? Onde que aqui tem várias imagens de métodos de instalação aí, montagem do padrão de luz aí. A gente consegue abrir a planilha executiva de instalação elétrica aqui para estar dando uma olhada, ou a planilha de dimensionamento hidráulico também. Aqui na planilha de executiva de instalação elétrica, a gente tem então, né, distribuição dos cômodos, pegando o projeto lá como base, onde que a gente calcula aqui eu vou descrever a planilha de instalação elétrica, a hidráulica, eu já mostrei os projetos só por cima assim, tá? Até porque cada planilha tem o seu vídeo próprio. Então aqui com a área, né, de cada cômodo, a sala aqui, por exemplo, deu 12.6, sala de jantar 4.7, cozinha, né, e outras áreas aí, conforme a descrição aqui. Além da área, a gente também tem o perímetro dos cômodos. Então a gente tem que calcular as dimensões da área e do perímetro de cada cômodo. É interessante pegar o projeto arquitetônico aqui, né? Você pega a dimensão ali de cada cômodo em escala, né? Joga aqui para a gente aplicar isso aqui, ó. Aqui, ó, a quantidade mínima de pontos de tomadas por cômodo. Um ponto até 6 metros quadrados no geral e um para cada 5 metros de perímetro em sala, dormitório e outros com mais de 6 metros quadrados. Um ponto a cada 3,5 metros nas áreas molhadas e atribuir 600 watts até 3 tomadas em área molhada e 100 watts para cada excedente e atribuir 100 watts para outros pontos de conta. Todo esse conteúdo aqui de dimensionamento foi tirado de um livro. Esse livro, inclusive, eu consegui ele com um senhor de idade, que foi meu professor na UniBH, deu aula de instalação elétrica, e lá ele indicou esse livro aí. Esse livro aí da Prisma, ele vem aqui, junto com todos esses materiais aqui. Ele é esse livro aqui, ó, tá bom? Abrindo ele aqui, você tem acesso a ele e consegue ver passo a passo aí. Mas no geral aqui, tá tudo tabelado aqui. E eu já tô resumindo as mais de 100 páginas aí, só com a explicação simplificada. Então, resumindo isso tudo aqui que eu acabei de ler, vamos lá no passo a passo. Definiu a área de cada cômodo, perímetro de cada cômodo. A gente começa a soma aqui, tá? Ponto de tomada de uso geral e o ponto de tomada de uso especial. Aqui é ponto de tomada de uso geral. Ponto de tomada de uso geral, no caso, são as tomadas. Ela pode ter 30 centímetros do chão, 1,20, ou se não, 2 metros. A depender, 2 metros geralmente é para ar-condicionado, eletrodoméstico específico. E o ponto de tomada especial, a gente pode aceitar, por exemplo, pontos para máquina de lavar, para o chuveiro, entre outros específicos aí, que são especiais, né? Então aqui a gente já começa a fazer as somas, então a gente pega como referência o perímetro, tá bom? A cada 5, como esse aqui é uma área seca, sala de jantar, a gente vai somar a cada 5 inteiros. Então aqui deu 5 inteiro, um ponto de tomada, mais 4,8, tá bom? 4,8 não deu 5 inteiros, então aqui seria um ponto de tomada, mas aí dava para utilizar 2. Como é uma sala, em vez de usar 2, eu preferi colocar 3, um a mais do que foi dimensionado aqui, então coloquei 3. Sala de jantar não precisa de tanta tomada.
Então, tá vendo que aqui deu a necessidade de um ponto, porque não deu um ponto inteiro para 5 metros de perímetro e 3,9 não deu mais um inteiro. Então aqui um já é necessário. Dava para pôr mais, mas só que aqui é uma residência popular simples, o mais barato possível. Foi utilizado aqui para pessoas de classe baixa, tá bom? Como referência, né? É claro que dá para fazer um projeto classe média, classe alta, gastando mais capital aí, mas tentei fazer o projeto mais barato possível para pegar como referência, tá bom? A partir dele dá-se para amplificar a estruturação de projetos aí para projeto de padrão médio, alto, classe média e classe alta aí. Com material de mais qualidade, mais caro, de média, alta qualidade, que inclusive meio que dá uma padronização ali no CUB, né? Aí, né, que mede o custo do metro quadrado da construção no Brasil. Mas a Sinap lá, igual eu vou mostrar daqui a pouco, você joga esses dados detalhados ali, só atualiza conforme seu estado para insumos e composição para estar compondo os valores lá conforme eu vou mostrar daqui a pouco. Então aqui o projeto elétrico deu 3 pontos de tomada aqui para salas, a sala de jantar, né, cozinha, né, cozinhar é molhada. Então a gente vai pegar a soma a cada 3,5 metros de perímetro, tá? Então a gente vai somar de 3,5 a 3,5 inteiros, né? Então aqui deu 3 inteiros de 3,5, somados aqui, restando aí 0,6. Então aqui a cozinha, nesse caso aqui, ela está precisando de 3 pontos de tomada de uso geral. Então, como é cozinha e a maioria dos eletrodomésticos estão lá, inclusive até indico fazer um circuito somente para cozinha, por causa da demanda de corrente ali em ampere que solicita, pela grande quantidade de potencial de potência elétrica, né, em watts, eu coloquei aqui 4, tá bom? Dormitório 1, área seca, de 5 em 5, seria 2 eu pus 3. Aqui também 2 inteiros de 5, eu pus 3. Banho, área molhada, seria 3,5 a 3,5. Mas está vendo a observação aqui que se ela tiver menos que 6 metros quadrados é para utilizar um ponto, então aqui não precisaria, mas o mínimo é 1. Então eu coloquei 1 aqui porque é uma área com menos de 6 metros quadrados. Área de serviço é a mesma coisa, 3,4 metros quadrados menor que 6 usou 1. Aqui o hall de acesso é a mesma coisa e a área externa não tem ponto de tomada de uso geral nenhum. Ponto de tomada de uso especial são aquelas que consomem grande quantidade de watts ali na residência. Tem o chuveiro elétrico, porque a residência ela tem um banheiro e 2 quartos. E aí você coloca aqui então um chuveiro elétrico para o banho e para a área de serviço uma máquina de lavar. Então aqui é a quantidade mínima que a gente colocou, tá bom? E aqui é a quantidade que a gente quer usar. Aqui eu coloquei a quantidade real. A quantidade que eu quero usar é aqui. Pode atualizar aqui 1, 3, 2 e 1 em cada. A quantidade que a gente quer utilizar aqui no caso para a sala, 4 pontos, 3 pontos de tomadas para a sala, né, igual eu tinha posto lá, 2 para a sala de jantar, 4 para a cozinha, dormitório 3 e 3 e 1 para o resto. Ponto de tomada de uso específico 1, quantidade que a gente quer em relação à mínima que tem que ser posta. Então a previsão de cargas a gente pega com base o valor de 100 watts para cada ponto de tomada de uso geral em área seca. Então a gente multiplica aqui, né, 3 vezes 100 watts ou volt ampere, VA volt ampere, que deu 1 de 100 watts, né, para essa área seca. Cozinhar área molhada, então até 3 a gente utiliza 600 watts de potência para área molhada. Então aqui, como deu 4 pontos, pode colocar então aqui 3 pontos de tomadas de 600 watts e o excedente a gente utiliza 100. Como deu 4, o excedente aqui deu 1 de excedente, 1 de 100 watts. Dormitório 1 e 2, 3 pontos de tomada de 100 watts cada um. 1 de 600 para o banho, 1 de 600 para a área de serviço e 1 de 100 para a área seca para o hall, né? Aqui 2 de 600, 1 de 600 para a área de serviço e banho porque é a área molhada. Um chuveiro de 5.500 watts, pode ter chuveiro com mais potencial aí, depende do seu projeto elétrico. Uma máquina de lavar de 1.000 watts para de serviço. Pegando esses watts todos por aqui, a gente vai usar ele lá embaixo para referência de dimensionamento da nossa instalação elétrica. Aqui a gente tem também então o levantamento de potência para iluminação. E aí a gente puxa os dados de área em metro quadrado lá de cima, joga aqui embaixo. E aí conforme o informativo, né, a gente faz o cálculo da potência da iluminação. Então aqui fala que 100 watts, né, para até 6 metros quadrados que a gente vai utilizar e 60 watts para cada 4 metros inteiros
de área extra aí, tá bom? Então aqui a gente tem 12,6 metros quadrados da sala de iluminação. Então a gente vai utilizar 6 metros quadrados aqui, que é um inteiro. A partir dele a gente vai colocando 60. Então a partir de 4 metros quadrados inteiro. Então 6 mais 4, 10 mais 2,6, 12,5. 12,6. Então aqui deu 6. Para 6 a gente atribui 100, tá bom? 100 watts é igual, né? 100 para 6 inteiro. E para o 4 aqui 60, então necessitando aí de 160 watts. Tá vendo aqui que deu 2,6? Ele tá meio que em metade de 4, né? Dava para colocar um pouco mais de necessidade de watts para esse cômodo? Dava, mas só que aí ou ele vai ficar um pouco mais iluminado do que o indicado ou menos. Sala de jantar, mesma coisa, 4,7, é menor que 6, né? Então 100 watts. Cozinha, 6 metros quadrados, 100, não inteirou 4 aqui, então fica 100 na cozinha, pela área dela ali, que é 7,02 metros quadrados. Dormitório 1, 160, porque deu 100 watts para os 6 metros quadrados primeiros aqui, de iluminação. E como aqui o 3 está bem próximo de 4 inteiros, preferi adicionar 60 aqui, 160. Aqui deu menos próximo de 2 aí, que é metade de 4 inteiros, utilizei 100. Banho 100, área de serviço 100, hall de acesso 100 watts, área externa também 100 watts, tá bom? E aqui a gente tem um quadro, né, de tabela de lumens. Lumens é uma medida, uma unidade de medida de luminescência. E a gente tem diferentes tipos de lâmpada. Aqui a gente tem a quantidade de watts total que serve para a base da lâmpada incandescente, tá bom? Então essa soma toda aqui é para a quantidade de solicitação em watts na lâmpada incandescente. Para a pior hipótese possível, que é a lâmpada que mais consome energia, né? Ela tem uma solicitação de energia elétrica ali muito grande. Além dela ser ineficiente, gerar muito calor, ela também consome mais. Que a energia elétrica passando no fio de cobre ali, outro material metálico ali no centro, e a excitação dos elétrons ali faz o elétron pular no subnível da camada atômica ali para outro nível. Esse pulo, né, de elétron ali libera o fóton, que é a luz, mas só que isso aí necessita de uma grande quantidade de energia do que a lâmpada fluorescente, que trabalha mais com gases e outros componentes ali no estado gasoso, em vez do estado sólido, ou senão a lâmpada de LED, né, que é uma novidade no mercado e consome muito menos que a fluorescente, tá bom? E aí você pode fazer a conversão. Por exemplo, incandescente aqui, cada 60 watts ela vai ter 600 lumens. Então você pode pegar aí a quantidade de lumens que você vai precisar, pegando com base o 160. Então, supondo a sala aqui que é 160, vamos supor aqui que ela tivesse dado 120, a gente precisaria então de 1.200 lumens para abastecer a sala toda. A lâmpada incandescente aí, se tiver ela no mercado aí, depende de cada tipo de lâmpada que tem no mercado, né? 60 watts, ela vai então gerar 600 lumens, duas delas 1.200 lumens, e aí 2 lâmpadas ali podem ser utilizadas ali para tentar suprir essa necessidade de luz ali no cômodo, que é o mais confortável possível, tá bom? Ou se não, pegando nosso caso aqui de 160, a gente faz a conversão. Como 60 watts aqui equivale a 10, a gente vai fazer um cálculo aí para ver quantas lâmpadas fluorescentes equivalente a 60 a gente precisa para abastecer a mesma quantidade de lumens que a incandescente, tá bom? Utilizando menos watts aí. E a LED, menos ainda. E aqui a gente tem uma tabela de lumens por metro quadrado. Lux é a recomendada para o cômodo. Para escritório, sala, quarto, cozinha, luz geral, luz local, etc. Com a sua margem aí ideal aí, indicada aí para cada caso. Se aqui, por exemplo, 120 watts, né, de solicitação, a gente teria aqui necessidade de 2 lâmpadas de 60 watts, ou se não, 2 lâmpadas fluorescentes de 10 watts, ou se não, 2 lâmpadas de LED de 6 watts cada uma, tá bom? Então essa aqui é a conversão aí. Um lux, o que é um lux aqui? Um lux aqui é 1 lumen por metro quadrado. Então tabela com potências totais, tá? Então, pegando como base a necessidade de potencial, de potência elétrica, watts aqui, de iluminação e de abastecimento de energia elétrica para os eletrodomésticos, a gente tem a tabela total disso aí tudo, tá? Então a gente joga a área de novo e o perímetro aqui
e coloca a potência de iluminação para cada cômodo, tá bom? A sala, por exemplo, a gente pega os valores lá em cima, aqui tá automático, tá não, a gente pega os valores lá em cima, tem 160 aqui, de iluminação na sala, tá vendo? Aqui deu 160, joga aqui, e o ponto de tomada de uso geral, a gente coloca a quantidade e a potência, tá bom? Na sala aqui, por exemplo, a gente teve 3 pontos de tomada de uso geral de 100, totalizando 300, tá bom? E vai jogando os valores ali. Ali deu uma quantidade de 1 de 100. Aqui já é mais complexo, porque a gente tem 3 de 600 e 1 de 100. Aí coloca 3 mais 1, indicando aqui uma quantidade específica. Mas no total aqui tem que dar 1900. E entre outros dados aqui. E o ponto de tomada de uso específico, 5.500 e 1.000. Joga aqui também para chuveiro e máquina de lavar, com a discriminação. E aqui é calculada a soma dessas potenciais aí, tá bom? Aí calcula, então, no nosso caso aqui, um total de 1.020 watts de iluminação para essa residência e um total de 4.200 watts para ponto de tomada de uso geral e ponto de tomada de uso específico, uma necessidade aí, 6.500 watts. E aqui na tabela final, então, a gente pega o total de iluminação, ponto de tomada de uso geral específico, e fator de demanda. O que é fator de demanda? A gente não vai utilizar todos os pontos de tomada de uso geral, específico, iluminação, ao mesmo tempo. A gente vai ter que, se utilizar, a gente pode tentar utilizar ali dimensionar o disjuntor e desarmar nessa solicitação aí. Então aí a gente tem fator de potência 1, né, para iluminação. As iluminações elas podem estar todas acesas ali na condição ali. Ponto de tomada, um fator de potência de 80%, 0,8 em decimal. E ponto de tomada de uso específico 1, sendo utilizado aí na 100% do tempo aí. Para esse caso aí, a gente tem o total então de 10.880 watts para essa residência, levando em conta o fator de demanda. E aqui para Minas Gerais, a gente então tem um fornecimento bifásico tipo B. Tá? Isso aí, esses detalhes aqui, ele é caracterizado, ele é tabelado pela concessionária de energia elétrica de cada estado. Então aí no seu estado brasileiro aí, ou de qualquer outro país também, olha as normas lá, verifique qual que é o tipo de fornecimento da sua concessionária de iluminação, fornecimento de luz, para cada faixa de potência total do seu projeto elétrico, do seu edifício aí. No nosso caso aqui para a CEMIG, né, aqui em Minas Gerais, está dando aí 10.880 watts sendo fornecimento bifásico, então a gente vai utilizar ali disjuntores, né, bifásico no nosso dimensionamento. Então tendo como base essas distribuições todas aqui, inclusive para cada cômodo de iluminação e tudo, a gente faz a determinação do circuito. Então aqui a gente vai dividir o circuito. O que é essa divisão do circuito? A gente vai puxar uma fase, um neutro e um terra para alimentar uma quantidade específica de cômodos, tá bom? É isso que a gente vai fazer. E para cada quantidade de cômodos a gente vai ter um disjuntor. Então aqui no caso do circuito 1, que é um circuito social, eu puxei um fio ali lá do padrão QDC para alimentar o quarto 1 e do quarto 1 para o banho, para o quarto 2 e para o hall. E aqui isso para iluminação. Então eu vou precisar de um fio, uma fase, um neutro e um terra para iluminação. E um fase, um neutro e terra para alimentar o quarto 1, banho e hall de acesso. Para tomada também, ó. Tomada social para esses cômodos e iluminação. Esse aqui iluminação para esses cômodos também, né? E tomadas aqui. Dá para fazer diferente, né? Daria para colocar um fase, neutro e terra só para cozinha aqui no circuito 5, né? Jogar esses circuitos para frente, chuveiro, máquina de lavar no circuito 7 aqui. E por aí vai do dimensionamento aí, tá? A cozinha, por exemplo, indica que ela sempre está só no dimensionamento, porque realmente ela consome muito. No entanto, como esse projeto aqui é de pequeno porte, colocando aqui não deu uma corrente tão alta, um disjuntor específico abastece aqui. Já supre nossa necessidade para essa residência aí de 127 volts, tá bom? Tem locais aí, estados aí que é 220, cada estado aí tem um fornecimento também de DDP, diferença de potencial elétrico, fica a critério aí seu aí. Então aqui a gente joga os valores para iluminação que a gente traz, né? Joga tudo para cá, preenche aqui tudo, né? Com cada um, para cada circuito aí, depois de definir ele lá na planta. Define o projeto elétrico lá na planta aqui, ó. Aqui tá bonitinho explicado. Após a compra aí você consegue ver mais de perto aí, mais detalhado aí, tá bom? E aí aqui a gente tem o total de potência do circuito 1, potência em volts de 127, e a partir do padrão da potência e do potencial elétrico, a gente tem a corrente 3,62 ampere, então para esse circuito 1 aqui,
solicitado lá no QDC, quadro disjuntor de circuitos, quadro de distribuição de circuitos, circuito 2 para iluminação toda e tomadas, circuito 3, 4, 5 e 6, tendo então uma fase, neutro e terra só para o chuveiro, né, e para a máquina de lavar separado. No conduíte ali, aquele conduíte que você passa em cima da laje bonito, que vai ligando nas caixas ali de iluminação, cada circuito aqui vai estar dentro de um conduíte específico. Então um conduíte, por exemplo, vai levar o circuito 1 e o circuito 3. Porque você vai passar uma fase e neutro para alimentar a iluminação do circuito 1 dentro do conduíte. E nesse mesmo conduíte você vai levar uma fase neutro para alimentar os mesmos cômodos e um terra para você descarregar a energia elétrica excedente, né, lá para o aterramento, tá bom? Aqui é só um cálculo aí por base, levando em conta a seção transversal do fio e o comprimento máximo que o fio pode atingir. Esse aqui é um cálculo de física, né? Resistividade do cobre em ohm vezes metro. Você coloca a resistência ali do material ali, a gente consegue achar a área da bitola necessária aqui, tá bom? Isso aqui é só uma calculadora mesmo de área de bitola de cobre necessário para o dimensionamento. Então nos circuitos finais aqui a gente tem o quadro final dimensionado, isso aqui que a gente vai imprimir lá em A1 bonito, junto com a prancha de projeto elétrico aqui, principalmente após a compra aí, pegando o projeto executado aí, pegando isso aqui como referência nesse projeto executivo elétrico aí, 2D, dá para fazer 3D também. Você pega o 2D e joga no 3D, né? O 3D ali é só para ficar mais bonitinho e organizado. O bruto e o grosso mesmo é esse aqui. E a gente divide os circuitos aí. Então aqui tem o circuito 1, 2, 3. Aí no circuito 1, tipo iluminação social, tensão 127, conforme está informando aqui. Local, né? Coloca os cômodos que vão ser alimentados para essa iluminação aqui, espaçado bonitinho aqui. A quantidade de potência para cada um, no caso aqui iluminação social, tá vendo a linha aqui? É só puxar os dados aqui, ó, 160, 100, 100, 100, né? Joga aqui. O total para esse circuito, então soma isso tudo aqui, dá 420 watts. A corrente já foi calculado para vocês aqui, ó, 3.62, você joga aqui. Circuito 1 de iluminação deu 3,62. Joga 3,62 aqui, 3,62. E número de agrupamentos de circuitos. Isso aqui é circuitos agrupados no conduíte. Você lembra que eu falei que tem esse circuito aqui, esse circuito mesmo, conduíte, para alimentar a ponte de tomada e iluminação? Então são dois circuitos no mesmo conduíte. A bitola, né, seção do condutor. Aí como é que a gente olha isso? Tendo como base então a corrente, a gente vai achar a seção do condutor a partir da tabela aqui embaixo. Ó. Aí tá vendo que aqui tem corrente nominal do disjuntor com base no circuito passado no eletroduto. Então aqui a gente tem dois circuitos passando no eletroduto, nessa coluna aqui. E aí aqui está dando 3,62 amperes de corrente, tá bom? Então qual que é o mínimo que abastece aqui? 1,5 aqui. Porque aqui está dando que esse disjuntor ele suporta até 10 amperes de solicitação de corrente. Ele lá deu 3,62. Então esse aqui é o mínimo possível para ser utilizado para dois circuitos por eletroduto. Iluminação, a gente vai usar a seção do condutor de 1.5. Agora, para a tomada de ponto de tomada de uso geral específico, a gente vai usar no mínimo 2.5 milímetro quadrado de bitola, tá bom? E aí a gente pega e instala ele aqui. 1.5 então, milímetro quadrado. Disjuntor termomagnético, DTM. Qual é o número de polos desse disjuntor então? Corrente nominal de 10. Tá vendo que é 10? Então você joga 10 aqui. Faz o mesmo para todo mundo. Aqui, por exemplo, cozinha. Esse aqui está sobrecarregado. Olha o tanto de circuito que tem aqui. Sala de jantar, cozinha, área de serviço. Deu um total de 2.900 watts. Corrente aí de solicitação de 22.9, conforme dimensionado aqui, ó, 22.9. Então, tendo isso como base, a gente vai ter dois circuitos nesse sistema aqui, que no caso é iluminação mais os pontos de tomadas, 2. Seção dos condutores é de 4, por quê? Porque a gente vai lá e puxa bonitinho lá. Então, circuitos 2, mínimo 2.5, 15 atende? Não, porque a gente precisa de 23 amperes aqui, esse circuito 4. Então, o mínimo que atende é 25, tá vendo? 25 aqui em 4. Então, 25 aqui, dois circuitos para 4 milímetros quadrados, vai dar 25 aqui, vai suprir, entendeu? Então, aqui a gente insere 25. Um disjuntor de 25 termomagnético aqui. Dá para colocar o disjuntor residual com cada disjuntor termomagnético? Dá também, vai do seu projeto. Dá para pôr um disjuntor
e um IDR, interruptor residual ali, só para alimentar tudo, dá também. Com um DPS, dispositivo de proteção contra surto, dá para pôr também. Vai do seu projeto. Mas no geral o dimensionamento é isso aqui. Ponto de tomada especial, chuveiro deu 10, 43 amperes, muita corrente aí. Como é um circuito só, você vem aqui em um circuito, para 43 a gente precisa então de 50. Então aí, um circuito 10 milímetros, disjuntor de 50. Então a gente usa o disjuntor de 50 aqui para o chuveiro. E para o caso da máquina de lavar, a gente usa um disjuntor de 20. Dimensionado todos os disjuntores para serem utilizados no projeto elétrico, a gente então faz uma soma da corrente aqui total. A corrente do nosso circuito todo deu 58 amperes, com 11.580 watts de potência solicitada. A distribuição aí do fornecedor é de 127 volts. E esse aqui é o nosso disjuntor geral, ó. Então esses aqui são os disjuntores para cada circuito, né? E aí a gente vai ter um disjuntor geral termomagnético para todos os outros disjuntores. É um disjuntor de proteção dos disjuntores, entendeu? Com IDR e um dispositivo de proteção contra surto. É só olhar o projeto aqui que vocês vão ver mais detalhadamente. E o disjuntor termomagnético deu 60, porque aqui dá 58. A gente dimensiona ele aqui. Iluminação separar, soma automática aqui para nós, deu 4.980. A gente colocou um fator de demanda de iluminação mais ponto de tomada do geral de 40% das vezes utilizado, do total utilizado ali, 0,4. 0,76 para ponto de tomada especial. A gente pode colocar um aqui usado o tempo todo, a constância do tempo. Iluminação, sei lá, 0,8, aí dá 87. Aí a gente tem que usar um disjuntor, a gente joga 87,72 aqui, ó. Então a gente vai precisar de um disjuntor, então, nesse fator de demanda, com o circuito aqui, de 100, tá bom? Então a gente vai uma bitola de 25, no caso, 25 aqui, que é a seção do condutor para o disjuntor geral, e para atender essa corrente aí, disjuntor então de 100, tá bom? E aqui a gente joga então 100, que é quem? O disjuntor termomagnético aqui, ó. IDR, né? Como é que a gente dimensiona ele? Aqui fala a seção mínima dos condutores, 0,5 para iluminação e 2,5 para, igual eu falei, para TUG ou TUI. E aqui a gente pega essa tabela aqui, tá? Esse aqui com base na concessionária aqui de Minas Gerais, tá? Para cada disjuntor a gente vai ter uma solicitação específica, né? Uma necessidade. Aqui tem o IDR, dispositivo interruptor diferencial residual. E aí, para 100 amperes de disjuntor, a gente vai usar um IDR então de 100 amperes, tá bom? Então aqui ele, em vez de 63, aqui a gente pode pôr 100 também. Ah, mas por que o IDR? O IDR é para, por exemplo, quando você está na banheira e cai o secador lá na banheira, ele vai impedir que a pessoa morra com a corrente elétrica ali, entendeu? Para isso que serve o IDR. Para circuitos de pequeno calibre, o disjuntor termomagnético é para correntes de alta, de grande quantidade, né? E dispositivo de proteção contra surto é para grandíssima quantidade de corrente solicitada, que é o caso de raios, né, trovões, que pode cair ali na residência. Então aí o DPS ele foi dimensionado com 75 aí. Número de condutores por eletroduto que deve ser utilizado aí com tamanho. E aqui a gente vai dimensionar a bitola do eletroduto, tá? Então para cada quantidade de circuitos, 2, 3, para uma quantidade de milímetros de cada, a gente vai ter a bitola do conduto aí. Aí com base nisso tudo aí, você faz a listinha de compra e vai lá no mercadinho, né, no material, na loja de material de construção lá do seu João, né, ou de qualquer pessoa aí, e compra os materiais aí, fios, né, com comprimento de cada, conforme o projeto, disjuntores termomagnéticos, IDR, DPS, caixa de instalação da Tigre, né, e outros materiais aí, chuveiro, né, quadro aqui da Tigre bonitinho, e outros dados aí específicos aí, tá bom? Pegando como esse base então, né, a gente vai lá para o dimensionamento hidráulico.